e mais um pouquinho de conteúdo de hoje. Então, encerramos as atividades síncronas, tá? E agora a gente entra nas propriedades dos determinantes, tá? Então, nós temos algumas propriedades. O que que nós temos? Seja A e B duas matrizes quadradas de ordem n, certo? Então, na primeira propriedade, se o determinante de A for igual a zero, tá? Ele vai ser se uma fila de A for nula. Depois, ele também vai ser igual a zero se duas filas paralelas de A são iguais. Ele também vai ser zero se duas filas paralelas de A são proporcionais, tá? Então, o que que isso significa? Que o determinante vai ser sempre zero se cumprir alguma dessas propriedades, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos na linha 2, certo? Todos os elementos for zero, então se encaixa aqui no primeiro, ó. Se uma fila de A for nula, o determinante é igual a zero, tá? Estão vendo que aqui está só com uma barrinha, ó, então significa que é o determinante dessa matriz, certo? Linha 2 igual a zero. Aqui nós vamos ter o determinante igual a zero se duas filas paralelas são iguais. Então, nós temos a linha 1 e a linha 3 são iguais, certo? Então, o determinante é igual a zero. E, por fim, se duas filas paralelas de A são proporcionais, tá? Então, nós temos aqui a coluna 3, 4, menos 2 e 6, e a primeira coluna, ó, 2, menos 1 e 3. Então, se nós tivermos duas vezes AC1, dá AC3, certo? Então, elas são proporcional. Logo, o determinante é igual a zero. Então, aqui é o exemplo destas três propriedades. Então, essas são as primeiras três. Depois, continuando, nós temos na quarta propriedade que o determinante de A é igual ao determinante de A transposta, certo? Então, aqui nós temos a matriz A. O que é a matriz transposta? A elevado na T, a gente vai ter o que é linha, vira coluna. O que é linha, vira coluna. O que é linha, vira coluna. Eu nem tinha visto isso aqui, ó, que eu peguei do meu Word, ó. Perdão. Então, se for a matriz com a matriz transposta, elas terão o mesmo valor de determinante. O determinante de A fica multiplicado por K se multiplicarmos uma fila de A por K, certo? Então, aqui, ó, o determinante de A fica multiplicado por K se multiplicarmos uma fila de A por K. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos nesta matriz aqui duas vezes o C1 da primeira. Então, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 1, menos 2, e 2 vezes 1, 2. Então, o determinante da primeira matriz, certo? Foi multiplicado por 2, que é o K da primeira matriz. Então, vai ser menos 12. E assim sucessivamente. Por quê? Porque aqui, ó, a primeira coluna aqui, ó, certo? Quer dizer, a primeira linha aqui, ó, 1, 1 e menos 3, multiplicada por 3, resulta em 3, 3 menos 3. Então, esse nosso primeiro determinante também vai ser multiplicado por 3 e vai dar menos 18. Então, essa é a propriedade 5. Depois, nós temos a propriedade 6. O determinante de A muda de sinal se trocarmos duas filas paralelas entre si, certo? Eu vi que alguém escreveu no bate-papo. Tranquilo. Depois a gente vai ver isso aqui. Vou encerrar a aula com isso. Semana que vem a gente retoma essas propriedades. Tem exercícios para vocês fazerem também, tá? É o primeiro contato, eu sei que é mais... Mas eu posso até voltar rapidinho ali na 5. Peraí. A 5 aqui, ó. O determinante de A fica multiplicado por K. K é um número real se multiplicarmos uma fila de A por K, tá? Então, aqui, ó. Aqui tu tem a primeira matriz, o determinante dela é menos 6, tá? Se a gente pegar a coluna 1, C1, coluna 1, e multiplicar por 2, ela vai virar aqui, ó, a primeira coluna da segunda matriz, né?
2 vezes 1, 2 vezes menos 1, 2 vezes 1, certo? Então, o determinante, ó, o determinante dela fica multiplicado, ó, o determinante de A fica multiplicado por K. O K é esse número que é o 2. Aqui foi multiplicado por 2. Então, a gente multiplica o determinante também por 2. Agora, se comparar a terceira aqui com a primeira matriz, ó, a gente tem que a linha 1 foi multiplicado por K, que é o 3, né? Ó, 3 vezes 1, 3 vezes 1 e menos 3. Tá aqui a troca dos valores. Então, esse determinante tu vai multiplicar por 3, vai dar menos 18. Certo? Deixa eu ver quem é que tinha perguntado. A Isadora. Não sei se ficou um pouquinho mais claro agora, tá, Isadora? Mas depois aplicando acho que fica mais fácil, tá? Continua. Vamos voltar lá. Entendeu? Ai, que bom. O determinante de A muda de sinal se trocarmos duas filas paralelas, certo? Então, a gente precisa ver aqui ó, o sinal do determinante que mudou, né? Então, aqui nós temos a linha 1, certo? Trocada com a linha 3, ó. Podem ver que foram trocadas, ó. A linha 1 passou para a linha 3 e a linha 3 passou para a linha 1, certo? Então, só muda o sinal do determinante. A mesma coisa aqui, ó. Coluna 1, certo? Coluna 1 foi trocada... Opa, desculpa. Coluna 1 aqui foi trocada com a coluna 2, ó. Volta o sinal mudando de novo. Então, quando a gente tiver uma troca de fila, seja de coluna ou... Sim, tanto faz. Se forem paralelas, tá? Precisa estar paralelo, seja em forma de coluna ou em forma de linha, certo? Só muda o sinal, o valor continua o mesmo. Depois nós vamos ter que o determinante entre parênteses de A vezes o B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. É a mesma coisa, se a gente multiplicar as matrizes primeiro e depois calcular, ou se a gente calcular primeiro o determinante de A e depois o determinante B e multiplicar, vai dar a mesma coisa, a igualdade verídica. Depois, o determinante não se altera quando adicionamos a uma fila outra fila paralela previamente multiplicada por um número real diferente de zero. Então, aqui é outra propriedade também que a gente pode aplicar para o cálculo desses determinantes, tá? E eu acho que é a última que eu trouxe, o determinante de uma matriz A superior ou inferior, lembram que a gente viu na outra aula, né? É igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, se a gente tiver uma matriz, por exemplo, aqui ela é superior, né? Então, se a gente multiplicar somente a diagonal principal dela, a gente já tem o determinante. Então, aqui já facilita, não precisa repetir coluna, aplicar a regra para resolver, tá?